Nós estamos na festa de Todos os Santos e eu vou comentar com vocês um pouquinho a primeira leitura, a leitura do Apocalipse, porque julgo que essa leitura está mais próxima do tema da festa de Todos os Santos. Gostaria de desfazer dois preconceitos que geralmente a gente tem com relação ao Apocalipse, antes de mais nada. Primeiro preconceito, nós temos uma visão bastante negativa do Apocalipse. A palavra Apocalipse está sempre relacionada a coisa desgraça, coisa má, catástrofe. Só que não é bem assim. Se você já leu pelo menos por inteiro o livro do Apocalipse, o grande tema do livro do Apocalipse é a vitória do Cordeiro Pascal já ocorrida. Não é que Jesus vai vencer no final dos tempos. Jesus, ao morrer na cruz, venceu todo o mal. A grande mensagem do Apocalipse é essa: apesar de existir mal no mundo, apesar de existir desgraça, não temais, eu venci o mundo. É assim que Jesus diz no Evangelho de João. Outro preconceito que nós temos em relação ao livro do Apocalipse é considerar que o Apocalipse é um conjunto de profecias, de coisas que vão se realizar nos finais dos tempos. Tá bom, alguma coisa é verdade, mas a maior parte do texto do Apocalipse não se refere a coisa que vai ocorrer no final dos tempos, não. Ela se refere ao presente, o que já ocorreu e o que ocorre conosco agora. Você vai poder ver isso nitidamente no texto de hoje. O texto começa com uma visão de João dizendo que ele viu, aqui já fala de um outro anjo, mas eu vou recorrer a um versículo que não está aqui no lecionário, dizendo que apareceram 4 anjos nos 4 pontos cardeais da terra, e esses 4 anjos, eles estavam com a ordem de mandar um vendaval sobre a terra. Esses ventos seriam o vento do castigo que está por vir. Aí é que aparece, já é preciso considerar que quando aparece o número 4 no Apocalipse, se refere aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então está falando de um acontecimento cósmico, mundial. E aí que depois entra o 5º anjo, e vi um outro anjo que subia do lado de onde nasce o sol. O lado de onde nasce o sol, o oriente, é o anjo de luz. E aqui diz que ele trazia a marca do Deus vivo. Você sabe que é uma referência aqui dos escravos antigamente. Eles eram marcados com ferro, o nome do proprietário, mas é um símbolo aqui, um símbolo que esse texto é profundamente batismal, e é uma referência ao batismo, porque o batismo é um sacramento que imprime caráter. Ele juntamente com o sacramento da ordem, são sacramentos que imprimem caráter, que marcam, e o sacramento da crisma também. Mas veja bem aqui, vai falando detalhadamente de que se trata dessa marca. Ele primeiro gritou para os outros anjos que não soltassem os ventos para danificar a terra e o mar, antes que ele pudesse marcar os eleitos na fronte. Aqui uma referência ao profeta Daniel. Lembram do profeta Daniel que fala que aqueles que foram marcados na fronte com a letra tal no alfabeto hebraico é exatamente a forma de uma cruz no alfabeto hebraico antigo. Você sabe que o povo de Israel
foi lá no exílio da Babilônia, ele mudou o alfabeto, ele abandonou o alfabeto fenício e adotou aquelas letras quadradas. Quem já pelo menos viu alguma coisa escrita em hebraico vê que as letras são tudo quadradas. Aquelas letras são da chancelaria da Babilônia, mas o alfabeto hebraico antigo, a última letra, a letra tal, tinha justamente o sinal de uma cruz. Vocês perceberam aqui que a ligação com o batismo é bastante nítida? Quando o primeiro rito que o celebrante faz no batismo é marcar a fronte com uma cruz daquele que vai ser batizado, é ligado com isso. E o que acontece? A cruz é o sinal da vitória do Cristo. Então vai dali, depois que ele marcou os eleitos com essa cruz, é que então foi soltado o vento. Então, vocês notaram que primeiro é uma mensagem positiva e não negativa, que apesar do mal existir no mundo, a morte, que é a máxima expressão do mal, Deus, por seu amor, Ele quer nos preservar, Ele quer nos dar a vida, e essa vida brota da cruz de Jesus, e com essa cruz nós somos assinalados no batismo. E vamos continuar um pouquinho a leitura? Diz aqui: então eu vi o número daqueles que tinham sido marcados, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. É um número simbólico, não se trata de uma quantidade específica. É um número simbólico formado da seguinte maneira: 12 vezes 12 vezes 1000. Vocês notaram que o primeiro elemento dessa multiplicação é 12. 12 o que é? O número das tribos de Israel. Qual é a mensagem que está aqui através da simbologia? A mensagem é que o cristianismo não é uma religião separada do judaísmo. Não é uma religião nova, ele é a plenitude do judaísmo. É o 12 que se torna miríades, é incontável. Por quê? Porque ele não vê rompimento aqui, né? A nossa matriz, a nossa mãe é Israel, está por trás desse número 12. Vamos continuar lendo aqui alguma coisa, que esse texto é bastante simbólico, cheio de elementos. Bom, depois ele vai ver uma outra multidão imensa. Aí você fala: por que outra multidão? A primeira multidão, ela é a igreja triunfante. A segunda multidão diz assim: eram gente de todas as raças, nações, tribos e língua. 4 elementos aparecem de novo, que é para falar de todo o mundo. Aquilo era muito mais do que 144 mil, era incontável o número deles. Agora, será que essas pessoas que aqui aparecem são os santos do céu? Não, são aqueles que estão na terra, somos nós. Por quê? Porque o verbo está no presente. Eles estavam de pé. De pé é o símbolo do homem ressuscitado. Sabe que o concílio de Niceia, ele proibiu que se ajoelhassem nas celebrações eucarísticas no domingo, porque o homem de pé é o homem ressuscitado. Eles estavam diante do trono do Cordeiro. Qual é o trono do Cordeiro? É o altar. O altar simboliza Cristo, o Cristo imolado. Então veja como o cunho batismal e o cunho celebrativo, como que esse texto se refere à nossa realidade, não à realidade celestial. Trajavam vestes brancas. Vestes brancas. Tem o rito batismal da vestição, e a veste branca simbolizando o homem novo. E eles traziam também palmas nas mãos. A palma é a folha de uma árvore que está em regiões áridas, do deserto, e ela é símbolo da vida e da vitória. Geralmente lá naquela região, lá vamos falar tâmaras, né? Tâmaras.
E todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Vocês repararam aqui que está falando dos santos de uma maneira um pouco diferente do que nós temos entendimento de santo ligado às nossas devoções. Para nós, santo é aquele que tem uma virtude heróica e que tem o dom especial de fazer milagres. Não é assim que a gente entende por santo de maneira devocional? Só que aqui está falando da santidade no sentido daqueles que estão em torno do Cordeiro, dos batizados. Interessante, não é isso? Que o conceito bíblico de santidade é um conceito batismal, não é tanto um conceito devocional. Depois eles prostravam, e aqui vai falar que vai aparecer também em volta do trono a figura dos anciãos, dos 4 seres vivos. Todos vão prostrar-se com o rosto por terra. Louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças pertence ao nosso Deus. Aí aqui não está falando, mas fala o número desses anciãos, que são 24 anciãos. Por que 24? 12 mais 12. Aí novamente a imagem da junção do antigo Israel com a igreja. Eram as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. E falando da liderança, esses anciãos representam a liderança da comunidade, os antigos patriarcas e agora os apóstolos, formando então o coro de 24. Aí vem eles perguntam: quem são esses vestidos de roupas brancas? De onde vieram? E eu respondi: tu sabes. Então ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavar e alvejar as suas roupas no sangue do Cordeiro. Está aí novamente aquilo que eu já falei para vocês, que esse texto se refere à nossa situação. Nós, como seguidores do Cristo vitorioso, o Cristo pascal, e quando ele fala eles vieram da grande tribulação, você pode pensar nas perseguições que os imperadores romanos fizeram contra o cristianismo, mas não é. A grande tribulação é a morte de Jesus na cruz. Eles vieram e passaram na grande tribulação. Vocês sabem que o sacramento do batismo é o sacramento que nos aproxima da cruz de Jesus. Quando nós somos batizados, somos sepultados na morte de Cristo pelo batismo, para que com ele ressuscitemos. É assim que São Paulo se refere ao batismo. E quando diz que eles alvejaram as roupas no sangue do Cordeiro, está justamente falando dos nossos pecados que são perdoados pelo sangue de Jesus na cruz. Vejam que texto bonito para falar da santidade, no sentido mais bíblico, no sentido que, porque quando a gente fala da santidade no sentido devocional, parece algo tão distante da gente, né? Os santos foram as pessoas com tanta perfeição moral, com tantas virtudes heróicas, realmente foram, mas aí a gente se sente tão assim, vamos dizer assim, para baixo, né? Se sente com complexo de inferioridade, mas e eu, coitado de mim, com meus pecados, com a minha miséria, o que será de mim? Aí de repente você vê um texto dele falando do Cristo Cordeiro Pascal, que na cruz vence todo o pecado, falando do batismo nosso, que nos transformou desses seguidores vitoriosos de Jesus. Aí, opa, a santidade tem a ver comigo também, não porque eu continuo sendo pecador, miserável, mas porque o Cristo Jesus é o santo dos santos, e ele então é que irradia essa santidade para aqueles que foram batizados, e nós carregamos na nossa fronte o sinal da cruz, essa marca de amor que Cristo nos deixou, a marca de pertencermos a ele e com ele sermos vitoriosos. Amém. Creio